estiverem 2 ou 3 reunidos em nome do Senhor, ali então Ele estaria. Ele está aqui. Eu creio nisso. Nós amamos a Tua presença, Senhor. Nós honramos a Tua presença. Nós estamos aqui, Pai, para adorar o Teu nome. Espírito Santo, nós te amamos. Nós te amamos tanto. Senhor, e nós queremos dizer que, apesar talvez da semana ruim, apesar, Jesus, de tudo que nós temos passado, às vezes coisas que nós não queríamos passar, porque o Senhor também disse que no mundo nós teríamos aflições. Mas, Senhor, que o bom ânimo, Senhor, esteja em nós. Em nome de Jesus. Nós queremos adorar o Teu nome. Não queremos estar aqui para cumprir um protocolo, Senhor. Não queremos estar aqui, Pai, apenas porque nós precisávamos estar. Nós queremos estar aqui de todo o nosso coração. O Senhor tem as nossas mãos. O Senhor tem o nosso coração. E não importa se o dia é bom ou se o dia é mau, nós continuaremos olhando para o Senhor. Nós continuaremos olhando para o alvo que é Jesus Cristo. Nós continuaremos com os nossos olhos fixos em Ti, Jesus. Porque o Senhor é digno. O Senhor é digno. O Senhor é digno. Amamos a Tua presença. Amamos a Tua presença. Espírito Santo, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por Tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por Tua glória, Senhor. Você pode dizer isso? Você pode dizer que Ele é bem-vindo aqui? Diga isso. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por Tua glória, Senhor. Tua glória, Senhor.
a tua glória. A tua glória, não há nada, não há nada igual à tua glória, não há nada que eu deseje mais. Não há nada igual, não há nada melhor a que se compara a esperança viva. Tua presença, eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Tua glória, Senhor. Vamos provar, vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Enche-nos mais, Senhor.
enche-nos mais até transbordar. A tua glória, a tua glória. Aqui estamos, Deus, diante do trono da graça. Aqui estamos, Deus, perante tua misericórdia. Posso ouvir relâmpagos e sentir trovões. Eu posso ouvir as vozes que procedem do teu trono. 24 anciãos se prostram, lançam suas coroas aos teus pés. E os seres viventes proclamam dia e noite, noite e dia. Só uma palavra a dizer, só uma palavra para descrever. Só uma palavra a dizer, só uma palavra para descrever. Santo, Santo, Deus poderoso. Santo, Santo, Deus poderoso. Diga que Ele é santo. Santo, Santo, Deus poderoso, tu és santo, santo, Deus poderoso. Não há outro igual. Tu és santo, santo. Não há outro igual. Tu és santo, santo. Santo, Deus poderoso. Santo, Santo, Deus poderoso.
Você pode dizer: não há outro igual? Não há. Diga isso. Tu és santo. Não há outro igual. Tu és santo, santo. Não há outro, não há outro. Não há outro igual. Tu és santo, santo. Não há outro igual. Tu és santo, santo. Santo, santo, Deus poderoso. Sim, Senhor. O Senhor é o único santo, único digno de todo louvor, de toda adoração. Receba a nossa adoração, Senhor. O Malari já disse aqui, nós não viemos aqui, Senhor, cumprir um protocolo. Nós viemos aqui te adorar, entregar uma adoração diante do teu altar, Senhor. É isso que nós viemos fazer aqui. Então receba a nossa adoração, Deus Santo, poderoso, altíssimo. Nós te adoramos, Senhor. Te adoramos e bendizemos o teu nome, Senhor. Nós te amamos, Jesus. Nós te amamos, Jesus, e te agradecemos. Te agradecemos porque o Senhor nos permite estar na tua presença. Obrigada, Senhor. Não há lugar melhor para nós do que estar com o Senhor, no Senhor e diante do Senhor. Obrigada. Nós te adoramos, Senhor. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Aplauda ao Senhor em nome de Jesus. Glória a Deus. Rapidamente, os nossos avisos. Sábado agora começa o link de mulheres. Aleluia. Nós temos aí um horário a confirmar ainda, tá bom? Então lá no grupo vai ser passado tudo certinho sobre o horário e tudo mais, tá? Mas vai ser aqui no condomínio da pastora Rebeca e do pastor Tiago, no Jardim de Tamboré. Todas as informações certinhas, você pode procurar qualquer irmã aqui que a gente passa as informações, amém? Glória a Deus. No sábado também à noite, para quem quiser sair do culto lá do link de mulheres e vir aqui para a igreja, a gente vai ter karaokê aqui do Sarsas. Glória a Deus, uma oportunidade para os irmãos que cantam muito mal, assim como eu, poderem se divertir um pouco, né? Em nome de Jesus, amém? No sábado também, nós temos pela manhã o Mercado Solidário. E veja, acabei de conferir ali com o estoque. Nós temos, por exemplo, apenas 12 pacotes de arroz, até o momento. Não temos nenhum pacote de café. Então ainda dá tempo de nós fazermos a nossa contribuição. Não dá mais tempo de trazer o alimento para a igreja, porque já é no sábado, amanhã já é sexta. Mas, por exemplo, se você souber de alguém que está doando alimentos não perecíveis, você pode procurar o meu pai e falar com ele que ele pode ir buscar amanhã. Por exemplo, se for aqui pela região, Osasco, Barueri, Carapicuíba, Jandira, Itapevi, enfim, se for aqui pela região ele consegue buscar, tá bom? Ou então, nós podemos ainda fazer contribuições em dinheiro, tá bom? Pela conta da igreja, e aí o pastor Tiago faz o repasse, em nome de Jesus, amém? Tem um valor que é disponibilizado sim para o Mercado Solidário, mas possivelmente talvez não seja o suficiente, porque ainda faltam muitas coisas, e por exemplo, café é muito caro, né? E são 28 famílias para serem atendidas, então são 28 pacotes de café, é muita coisa, né? Então, por favor, vamos nos movimentar nos grupos aí, enfim, tá bom? O que você puder, em nome de Jesus. Amém? Se você fizer no Pix da igreja, você pode identificar que é para o Mercado Solidário, tá bom?
Facilita na hora do pastor Tiago fazer a leitura ali e tudo mais. Ah, tem a maquininha ali também, ó. Tá bom? Dá para fazer e para repassar o valor, enfim. Nós temos várias formas de contribuir, então não existem desculpas. Amém? Na próxima sexta-feira, dia 19, tem encontro de homens. Vai ser bênção em nome de Jesus. E tem o link de homens acontecendo a cada 15 dias. Temos os nossos links, enfim, nós temos aí a nossa agenda fixa, tá bom? O que eu gostaria de sugerir? Siga as redes sociais da igreja. Se de repente você perde algum comunicado aqui, lá nas redes sociais tem todos os nossos comunicados. Amém? Glória a Deus. Você pode separar o seu dízimo, a sua oferta neste momento. Tá bom? Pode fazer por Pix, pode chamar aqui o tio, ele leva um envelope para você ou a maquininha, fique à vontade. E tenha um coração generoso, em nome de Jesus. Amém? Antes de nós, de fato, eu vou orar pelos dízimos e pelas ofertas, mas eu gostaria de fazer uma coisa que eu gostaria de chamar a Fê aqui. A Fê ainda está com o coração muito ansioso, apreensivo. Obrigada. Sobe aqui em nome de Jesus. O Rafa está bem, está em casa, se recuperando. Glória a Deus por isso. Você pode dar um glória? Gente, a gente está falando de uma pessoa que estava internada na UTI há 2, 3 dias. Ele está em casa, se recuperando. Meu Deus, isso é um milagre. Eu e a Fê estávamos ali chorando juntas, orando juntas. E uma das coisas que a Fê me disse foi... Ele teve um pico muito alto, né? De glicemia, e ele teve que tomar uma bomba ali de insulina e tudo mais. E aí fizeram um teste que não deu certo. E aí quando eles saíram do quarto, né? As enfermeiras, o médico e tudo mais. Quando eles saíram do quarto, a Fê e o Rafa entraram em guerra ali. Entraram em oração, pedindo ao Senhor para que aquilo acabasse. E aí quando o médico voltou, quando as enfermeiras voltaram, o médico falou, pode tirar a bomba de insulina dele, tá tudo bem. Já estabilizou. Gente, isso é milagre do Senhor. Isso é milagre. E olha, de alguém que tem alguém na família, meu pai, que enfrenta diabetes há muitos anos já, é muito difícil você ver a pessoa que você ama nessa situação. Era isso que eu estava falando para a Fê, que nós entendemos. Porque quando dá o pico, parece uma coisa boba, né? Você fala para a pessoa que ela não pode comer açúcar, por exemplo. Mas só sabe quem já viu a pessoa passando mal. Quando dá o pico da diabetes, a pessoa fica pálida, a boca seca, a respiração não vem, parece que a pessoa vai desfalecer a qualquer momento. Porque esse é o risco de mal súbito. Então eu gostaria que juntos, como igreja, nós levantássemos um clamor pela vida da família do Rafael agora. Não só pela saúde física dele também, eu creio. O meu pai fala assim para mim, eu creio que Deus vai me dar um pâncreas novo. Meu pai sempre fala isso para mim. E eu creio que Deus pode dar um pâncreas novo para ele e um para o Rafa, porque no céu tem um monte de pâncreas, custa nada dar um para cada um, né? Então, além de orar pelo físico do Rafa, que nós possamos orar agora pelo emocional da família. Porque fica todo mundo desestabilizado, as crianças ficam assustadas, com medo de perder o pai. Eu tive esse medo recentemente de perder o meu pai. Então, assim, a gente fica com medo. Mas eu creio que como igreja, clamando juntos, nós podemos partilhar com ele saúde emocional também. Eu gostaria que você ficasse de pé no seu lugar. Estendesse as suas mãos para cá. Eu gostaria que os pastores subissem aqui. O tio, meu pai, o Paulinho, que estão aqui. O João. Não, irmão, vem aqui em nome de Jesus. Bota a mão na irmã aqui. Eu sei que nós não temos o hábito de fazer isso em cultos, mas o se reunir em igreja serve para isso, amém? É para isso que a gente vem aqui, para entregar uma adoração ao Senhor e para chorar e orar uns pelos outros. Você crê nisso? Então faz uma oração em nome de Jesus. Ora pela vida do Rafael, pede para o Senhor visitar ele lá agora. Pai, no nome de Jesus, nós queremos apresentar essa família. Oh Senhor, a Fê clamava ali comigo. Ela levantou um clamor diante do Senhor e eu creio que o Senhor ouviu o clamor dela. Nós queremos pedir, Senhor, para que o Senhor guarde esta família, Senhor. Oh Senhor, esconde o Rafa debaixo das tuas asas.
Esconde a fé, esconde as crianças debaixo das tuas asas, Senhor. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, mal nenhum alcançará, nem praga, nem doença, nem nada, nem diabetes, nem nada, nem pressão alta, nem ansiedade, nem desespero, nada, Senhor. Traga, Senhor, um alívio para o coração dos teus filhos, não só para o coração da Fê que está aqui fisicamente, Senhor, mas também para o coração do Rafa, que eu tenho certeza que fica aflito, Senhor, também. Pai, em nome de Jesus, como igreja, nós queremos partilhar com o Rafael saúde do Senhor. Um membro do nosso corpo, Senhor, está enfermo, então nós queremos partilhar com ele saúde vinda do céu, diretamente do teu trono, em nome de Jesus, Pai. Nós clamamos por esta família, Senhor, família esta que é uma coluna desta igreja, Senhor. Nós os amamos muito, mas nós sabemos que o Senhor os ama muito mais, Senhor. Pai, nós louvamos o Senhor pela vida desta família, Senhor. E nos dói ver, Senhor, um irmão assim, tão aflito. Então, Senhor, põe a tua poderosa mão. Envia anjos, Senhor, àquele apartamento. Traga paz, Senhor, sobre eles. Como eu orei ali pela Fé, boas noites de sono, Senhor. Boas noites de descanso, Senhor. Um sono restaurador, Pai, em nome de Jesus. A tua palavra diz que o amor lança fora todo medo. A pessoa de Jesus é o próprio amor. Então, em nome de Jesus, medo, nós te repreendemos. Você não tem espaço nessa família. Medo da morte. Medo da morte, nós te repreendemos, em nome de Jesus. O medo de ficar viúva, nós te repreendemos. O medo das crianças de ficarem órfãos, nós repreendemos em nome de Jesus. Declaramos todo o medo por terra, em o nome de Jesus Cristo, que é o próprio amor. Nós repreendemos, Senhor, em nome de Jesus. E nós repreendemos qualquer espírito de morte que tem tentado rondar a vida desta família, Senhor. A vida do Rafa em específico. Nós repreendemos em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. E nós te agradecemos, Senhor, porque eu tenho certeza que nós iremos testemunhar aqui da boa saúde do Rafael. Como nós já temos testemunhado, Senhor. Mas ele vai vir aqui, pegar esse microfone e ele mesmo vai contar daquilo que o Senhor tem feito na vida dele. E não só na saúde física, mas na espiritual também, na emocional também. Porque eu creio, Senhor, que o relacionamento do Rafa e da Fê serão estreitados agora com o Senhor, Pai. Eu creio nisso, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Feche os teus olhos aí no seu lugar. Não se disperse, não. Esse lugar tem experimentado os milagres do Senhor. E esse será mais um que nós veremos completo, em nome de Jesus. Senhor, formoso és, tua face eu quero ver, pois quando estás neste lugar,
Pode cantar isso, Senhor? Senhor, formoso és, tua face eu quero ver, pois quando estás neste lugar, tua graça invade-me. Cante, acende, acende a chama, Pai, que uma vez brilhou, vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Agora eu quero que você feche os teus olhos. Isso é uma oração, queridos. Você está orando enquanto você canta. Então feche os teus olhos. Coloque as suas mãos no seu coração e faça essa oração com toda a sua força, com todo o seu entendimento, com toda a sua alma, em nome de Jesus. Senhor, formoso és, tua face eu quero ver, pois quando estás neste lugar, tua graça invade-me. Acende a chama, acende a chama, Pai, que uma vez brilhou, vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Jesus, essa é a nossa oração nessa noite. Nós queremos ver a tua face, Senhor. Nós queremos, Senhor, estar com os nossos corações dispostos diante do Senhor. Nós queremos, Senhor, fazer a tua obra de acordo com a tua vontade, sem nos importarmos com o que irá acontecer, sem ficar calculando os riscos do que pode acontecer. Mas como Isaías disse, nós dizemos: eis-nos aqui, Senhor. Nos usa para esse tempo, nos usa para essa hora. Usa a tua igreja, a igreja brasileira, Senhor. Levanta homens de Deus que falem do teu evangelho. Essa é a nossa oração nessa noite. Esse é o anseio do nosso coração. Pai, nessa hora, Senhor, eu quero levantar um clamor pela nação brasileira, Pai. Senhor, como tua igreja aqui, instituída neste lugar, nós queremos orar pelos nossos governantes, pela justiça do nosso país,
por tudo que tem acontecido, Senhor. Deus, em nome de Jesus, traga clareza, Senhor, àquele lugar. Traga, Senhor, um temor pelo Senhor, em nome de Jesus. E que os nossos governantes, Pai, governem a nossa nação de acordo com o Teu querer. Nós cremos que ainda veremos todos se dobrarem diante do Senhor. E é por isso que nós oramos, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Aleluia. Glória a Deus, igreja. Você pode dar um glória aí? Glória. Você já mostrou seus dentinhos bonitos para o irmão que está do seu lado? Se não, mostra agora. Vai lá. Pergunta se a Maria está bem. Assim que a gente mulher se comunica. A Maria está bem, amiga? A Maria? Quantos estão alegres aí? Que tempo gostoso, que tempo maravilhoso de estar aqui com vocês, meus irmãos. É sempre um prazer estar nessa casa pregando e ouvindo, recebendo e dando também. E eu queria que vocês, quantos estão com as suas Bíblias em mãos? Vamos ler esse texto juntos, em pé. E depois nós sentamos, amém? Em Mateus, no capítulo 26. Dá só um fiozinho de retorno para mim. E nós temos um texto forte aqui. Mateus 26, 68. Amém? Ou misericórdia? Diz assim: Pedro estava sentado fora do pátio. Uma empregada se aproximou e lhe disse: Você também estava com Jesus o Galileu. Mas ele negou diante de todos e disse: Não sei o que você está dizendo. Quando se dirigia para a porta, Pedro foi visto por outra empregada, que disse aos que estavam ali: Este também estava com Jesus o Nazareno. E ele negou outra vez, com juramento: Não conheço esse homem. Pouco depois, aproximando-se, os que estavam ali disseram a Pedro: Com certeza você também é um deles, porque o seu modo de falar denuncia. Então ele começou a praguejar e a jurar: Eu não conheço esse homem. Rola uma interpretação, tá, gente? Quando eu leio a palavra aqui na frente de todo mundo. E no mesmo instante o galo cantou. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus tinha dito: Antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Pai, eis aqui a sua palavra, Senhor. E eis aqui, Senhor, os nossos corações. Nós somos a boa terra nesse lugar. Nós desejamos ser uma boa terra para receber uma boa semente, Pai, plantada por Ti, Senhor. Por isso, Pai, fala aos nossos corações. Espírito Santo, esteja aqui comunicando a cada coração a Tua palavra que vem direto do Senhor. Falando o que cada um necessita ouvir nesse lugar, Pai. Que seja muito além do que eu vou dizer aqui. Que seja muito além desse esboço. Mas seja uma palavra rema, uma palavra viva e eficaz, mais penetrante do que uma espada de 2 gumes. Nós te adoramos nesse lugar. Nós te desejamos nesse lugar. Esse lugar é seu, Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Pode sentar no seu lugar?
Irmãos, lendo aqui uma palavra sobre Pedro, curiosamente, eu sou casada com um homem chamado Pedro. Olha só como Deus faz as coisas. Eu posso dizer o tempo todo para ele, Pedro, aquela frase que vocês gostam de dizer para ele, tu me amas? Do you love me? E eu viro e mexe, eu faço essa piadinha com ele. E curiosamente eu sou casada com um tal de Pedro. E esses dias atrás ele virou para mim, muito sério, e disse assim: eu sinto que eu estou me traindo. Aí eu, quem? Você está traindo quem? Eu sinto que eu estou me traindo. Aí eu, nossa, profundo isso. Fale mais sobre isso. E aí ele começou a falar que ele tinha muitos valores, muitas coisas que ele acreditava, que ele gostaria de fazer, ou que ele gostaria, um caminho que ele gostaria de andar, digamos assim, com as minhas palavras. Só que ele não andava, ele não fazia. Então ele sentia que ele estava traindo a ele mesmo. Sabe aquele, faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço? Muitas vezes a gente é assim, não é mesmo? Quantas vezes você também não sente isso? Fala aí pra mim. Pode falar, ó, gente. Na minha mensagem você pode falar. Na do Thiago a gente fica quieto, mas agora, já que ele não está aqui, nós fala mal mesmo. Tô brincando. É igual aquele versículo de Romanos, não é? 7,19, porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. E, gente, se Paulo está falando isso, quem somos nós para dizer que com a gente é diferente, não é mesmo? Que a gente é o perfeitinho. Paulo que era o ninja, cara. Que ele era o maioral dos apóstolos. Pois é. Isso me fez refletir em alguns sentidos e algumas coisas, mas trazendo para a nossa vida atual. E a primeira coisa que eu queria abordar aqui com vocês é sobre tipos de autossabotagem. Porque muitas vezes a gente está falando assim que alguém está me sabotando lá no trabalho, mas você esquece que você é o pior sabotador de você mesmo, não é? E eu vou dar alguns exemplos aqui. As áreas das nossas vidas que a gente mais se sabota, que a gente mais está traindo a gente mesmo. A primeira, número 1, o que vocês acham que é? Gente, vou falar o versículo da direita agora. E conhecereis a verdade, e a verdade No número 1, a gente se sabota o quê? Na nossa saúde. Não é? Ou não, tá todo mundo tinindo de saúde aí. Ah, meus exames tá bom. E agora, exame é sinal de saúde boa. A referência da massa é sinal de boa saúde. Você sabia que aquele coisa referencial quer dizer referência da massa, né? Não quer dizer se está bom ou ruim. Quando você faz um exame de sangue, aí tipo assim, o seu colesterol tem que estar abaixo de 190. É um referencial da massa. Não quer dizer se é bom ou ruim. E às vezes a gente fala, não, tá tudo bom. O médico disse que tá tudo normal. Tá tudo normal, ruim igual todo mundo, tipo isso. Mas a gente costuma sabotar a gente mesmo, adiando consulta. Qualquer dia eu marco a consulta aí. Mulher tem que ir no gineco todo ano, né? Já era para eu ter ido em fevereiro, mas... dentro de 2025 tá bom, então depois eu marco. Ou a gente fala assim, não, vou fazer uma dieta, agora vai. Mas eu vou receber uma visita em casa. O que eu vou oferecer para visita? Salada com ovo? Então eu vou fazer um bolo. É por causa da visita, tá?
Não é por causa de mim, não. Não é eu que vou comer, não. É a visita. É porque vai ter link, né, em casa. Então, então tudo bem. Eu vou me sabotar aqui, né? Tá na terça-feira. Vou sair da dieta. Mas não, tudo bem. Vocês vão entender por que eu estou falando de uma coisa tão física. Enquanto vocês talvez achassem que na igreja eu devia falar só dos assuntos espirituais. É quando a gente for morto por espírito, a gente só fala em espírito. Por enquanto a gente é essa carne aqui, ó. Esmurra o meu corpo, né? Que o ninja Paulo falou. E aí a gente come a besteira na terça porque tem link. A gente come a besteira na quarta porque a gente volta tarde do ensaio. Ou porque a gente está na comunhão lá do Mulher Única, dos Homens ao Márcio. E aí a gente... é comunhão com a galera, não é? É comunhão com a galera. Vamos comer o pão de queijo, vamos comer o bolo, vamos. Mas amanhã eu vou pegar firme na dieta. Aí o que acontece no dia seguinte? É quinta, nós estamos aqui. Aí tem um irmão abençoado que enche o potinho ali de chocolate. Não é? Eu estou falando mentira? Que aqui os irmãos são muito carinhosos, né? Tá, de novo. Então, desculpa a mim mesmo. Porque eu falei a dieta o que eu disse para mim mesmo, que na segunda-feira eu ia começar, já é quinta. Hoje é quinta. Quem está firme na dieta aí, levanta a mão. Que dieta? Dieta? O que é isso, tia? Tia, não sei. Nunca nem vi falar. Aí diz assim, não, Rebeca, eu não faço dieta porque comer comida saudável é caro. Então barato é o salgadinho, né? Barato é bolacha recheada, aquela traquinas lá, tá o olho da cara. Barato é o Big Mac, realmente. Não, isso tudo é barato. E a gente acaba vivendo consequências dessa autossabotagem na saúde. Que são o quê? Doenças não detectadas. Um cansaço. Nossa, eu vivo cansado. Eu não tenho mais energia. Eu não aguento mais emprego. A culpa é da igreja, na verdade, porque a gente está aqui todo dia. Não é porque eu me alimento mal e não tenho nutriente, não tenho aminoácido, não. É porque a bendita da... Não, a culpa não é minha, é dos outros. Aí a gente começa a ganhar peso. A gente perde qualidade de vida. E uma coisa que acontece, acho que é só com mulher, homem não acontece isso. O homem está sempre feliz. Mas mulher ganha peso, ela olha no espelho assim e fica frustrada. E aí fala assim, caraca, eu tinha falado em janeiro que esse ano ia ser diferente. Não é? Meta anual. Não, ano que vem eu vou virar fitness, eu vou chegar no final do ano maromba. Eu tô vendo umas cabeças baixar assim, ó. Os irmãos coçando a cabeça ali. Filma ali, põe na live. Você só filma eu nessa live aí, meu. Filma os irmãos coçando a cabeça assim. Os outros querendo descer assim, ó. O negócio é louco. A gente se auto-sabota também no nosso trabalho, na nossa carreira. Sabe algumas autossabotagens que acontecem quase nunca, mas quase todo dia? Perfeccionismo. Não, eu só não fiz aquilo ali porque se for para fazer de qualquer jeito, eu não vou fazer. Quantas vezes vocês já escutaram essa frase? Se é para fazer de qualquer jeito, eu prefiro não fazer. Então por que você não faz direito, criatura? Porque você já sabe que vai fazer ruim? E aí você não faz nada. Ou se compara com colegas. Está sempre se comparando com os outros no trabalho. Não, porque eu preciso ser melhor do que aquele fulano ali. Sabe que a comparação, ela é um caminho muito perigoso. Ela pode trazer frustração. E cada um, tem um dom diferente. Cada um tem um jeito diferente. E cada um tem um valor diferente. Dentro da igreja, fora da igreja, no meio social que você viver, você vai ter algo de bom para entregar para aquele lugar. Seja no trabalho, seja na faculdade, seja na escola,
seja onde for, no seu condomínio. Para de ficar se comparando com o outro. Você tem valor. Deus te fez do jeitinho que você é. Você tem valor. O Espírito Santo se move. Ou o Espírito Santo não se move. Às vezes a gente não está acreditando muito nisso, sabe? Outra coisa que a gente faz no nosso trabalho de autossabotagem, a gente não pede ajuda. Sabe o negócio de pedir ajuda? Ou muitas vezes delegar. Às vezes você tem uma posição de liderança e você não consegue delegar. Você não consegue confiar na pessoa que você mesmo contratou. Você não consegue pedir um help porque você acha que vão ver você como menor. Nossa, está pedindo ajuda porque não deu conta. É um medo. E aí o que isso acontece? Consequências. A autossabotagem sempre dá consequências. Atraso, entregas, estresse. Nossa, estou muito estressado, estou lotado de trabalho, mas não pediu ajuda para ninguém. Estagnação profissional, porque você começa a trabalhar para apagar incêndio. Você não usa mais o dom que Deus te deu para criar realmente valor. Você está sempre apagando incêndio. E isso é uma coisa que acontece muito no meio profissional. A gente começa a trabalhar apagando só incêndio. Surgiu um problema ali. Na igreja também acontece muito disso. Tem uma necessidade ali, vou lá. Aí falta um professor, não, eu vou. Deus te chamou para estar lá? Nos nossos relacionamentos, a gente começa a supor coisas negativas. Eu acho que ele está estranho hoje. Eu acho que a minha mulher está meio nervosa. É porque... Aí você começa a nossa caraminhola, viajar na maionese. Criar uns assuntos assim que não existem. Aí porque você achou uma coisa que não existe, aí você começa a provocar uma discussão, outra sabotagem. Porque, tá vindo um impulso aqui, eu tô a fim de brigar mesmo. Às vezes eu falo pro Pedro, que ele começa assim, o que você quer? Quer brigar? Vamos brigar então. Aí acaba, né? Aí começa a dar risada. Ele me joga no chão. Aí faz uns passos de jiu-jitsu lá. É uns golpes de jiu-jitsu. Ou muitas vezes a gente começa a se isolar. A gente tem medo, nós temos nossas muralhas aqui dos nossos relacionamentos, porque a gente já sofreu com algum tipo de relacionamento. Então, às vezes, você se decepcionou com uma amiga e você está criando uma nova amizade ali, e acontece algum gatilho que você lembra de uma outra situação e você quer saber? Eu não quero sofrer o que eu já sofri antes, eu vou me afastar. Você está se auto-sabotando. Aquilo é outra situação, é outra pessoa. Sabe o que é isso? Falta de perdão. Aí a gente começa a ser dominado por medo. Aí a gente começa a ficar só. Consequência, brigas desnecessárias, afastamento. Nossa, só ando isolado. Você está cada vez mais isolado. Cada vez mais fechado. O seu ciclo de amizade está cada vez menor. Porque você mesmo construiu uma muralha em você para que ninguém te veja e você não percebeu isso. E você fica pensando assim, as pessoas deveriam pular aqui dentro da minha muralha. Eu estou aqui no fundo do poço, ninguém vê. Mas criatura, mas por que você construiu isso daí? É uma necessidade talvez de ser amado. É uma carência. E aí você começa a ser movido por carência. Nem era naquele lugar que você queria estar. Mas você construiu um buraco lá e se enfiou lá dentro. Ei, sai para fora, hein? Sai para fora. Deus não te chamou para estar em buraco nenhum, não. Deus não te chamou para ficar no buraco. Deus não te chamou para ficar num lugar de prisão. Às vezes a gente se auto-sabota nas nossas finanças. Eu vou comprar esse negocinho aqui, passa no crédito.
A irmã dando risada. Aí, às vezes, eu até falo assim, não, eu vou perguntar pro meu marido. Aí, se ele também quiser. Ai, amor, vamos comprar aquela televisão lá. Ai, amor, eu também quero, mas... Aí tá os dois assim, ó. Se você dizer sim, eu falo sim também, depois a gente se vira depois. E aí faz o quê? Os bonitos? Compra. E se der ruim no final do mês, porque não tem dinheiro para pagar o cartão, é mais um motivo de briga. Ah, mas você falou que dava. Ué, mas você que queria, meu amor. É, mas eu sugeri, você que cuida das nossas finanças. É sempre assim, né? É. Não, aparece cartão. Os caras do Mercado Pago te ligam e falam, tem não sei quanto mil de crédito para você. E esses dias ligaram. Aí eu, ai, que sério, que bom. Aí ele, e você tem planejamento de usar? Eu não estou a fim de comprar nada agora no momento, não. Ele, e quando você vai estar? Parece Satanás falando. Do outro lado da linha. Satanás é você? Eu falei, não, quando eu tiver afim, eu uso, tá lá no aplicativo, não tá? Obrigada, viu, querido? Enlouquecido para a gente usar o crédito que nos deram lá. E a gente se sabota no nosso desenvolvimento pessoal. A gente procrastina estudo. Não, eu vou fazer um curso, eu tenho a vida... Nossa, eu passei a vida inteira sonhando em estudar crochê. Por que vocês deram risada? Não entendi. Fala aí, João. O que você passou a vida inteira sonhando em estudar? Não sonhou em estudar, né, João? Fala aí, alguém. Fala, Débora. O que você passou a vida inteira sonhando em estudar? Biologia marinha. E quando você vai estudar biologia marinha? E nunca vai saber, então, nadar. Crença limitante, né? Que chama. É autossabotagem. Ah, eu não faço a biologia marinha, que era o sonho da minha vida, porque tenho que nadar. Como meu pai não me colocou na natação quando eu era criança, a culpa é dele. Não é? São as mentiras que a gente conta para nós mesmos. A gente se autossabota no nosso desenvolvimento pessoal por medo de julgamento. Muitas pessoas falam assim, não, mas eu não estudei, agora eu já tenho 40 anos. Eu mal fiz o colegial, assim. E aí, não deu, né? Muito trabalho, a gente não tinha condição e tudo mais. Agora eu até tenho condição, mas eu já tenho 40 anos. Ah, não, agora está tarde demais. Você está se autossabotando. A minha mãe começou a estudar psicologia com um pouco menos de 50. Eu estava fazendo a minha faculdade já. Ela se formou um ano depois de mim. Né, Ti? Ou foi antes? Acho que, se não me engano, foi 1 ano depois de mim. A bicha está mandando ver lá no consultório dela, atendendo um monte de paciente. E ainda tem mais o quê? Uns 30 anos aí para viver de profissão. E você acha que você tem 40, tem 30 e está velho para realizar as coisas. Porque agora vai ser um pouco mais difícil, você vai ter que pagar e trabalhar. E estudar, no caso. E é puxado? Mas você não é forte? Nessas horas a gente, não sou forte não, tia. Autossabotagem. O que isso causa de consequência? Frustração. Falta de crescimento, arrependimento. Você vai chegar numa idade, daqui 5 anos, você poderia estar se formando numa faculdade. Você vai chegar daqui 5 anos e falar assim, se eu tivesse começado lá 5 anos atrás, eu estaria sendo um advogado agora. Sabe quem se formou há pouco tempo? Em Direito? O Márcio, pai da Gabi, do Homem ao Márcio. Se formou em Direito.
Agora eu estou no pé dele para ele tirar essa bendita OAB logo. Cadê o Márcio aqui para eu dar um negócio nele? E aí a gente fica o quê? Baixa autoconfiança. Ai, não, eu não... Vocês lembram da pregação da pastora, da Fabi? E que ela tá numa fase que ela está justamente estudando sobre consultoria e que ela sempre achava dela mesma que ela não era capaz. Ah, que vão falar de mim. Na verdade, eu sou pastora, né? E aí vão ver eu estudando uma coisa, tipo, para minha carreira profissional. O que vão falar de mim? Ela disse durante muito tempo esse tipo de coisa para ela. E até que Deus tirou, vamos sair desse negócio aí? Essa comiseração, essa autopiedade exagerada. Para de viver nesse negócio aí. Isso aí é um ciclo que não termina. A gente retroalimenta esse negócio. E sabe o que está por trás da autossabotagem? Número 1. Tem as duas grandes coisas. Elas podem não ser as totais, mas elas são... Na hora que você vai ver, tem um pinguinho dessas duas coisas. Número 1 é o medo. Não é? O medo nos paralisa tanto que ele não deixa fazer todas as coisas que a gente falou que ia se propor fazer. A gente tem medo de fracassar. Ai, melhor nem tentar. Se é para não fazer direito, eu nem vou fazer. É medo. Medo de não fazer bem feito. Medo de alguém de você dar tudo de você e você acaba se expondo e alguém falar, ai, eu não gostei. Medo. Ninguém nunca vai falar nada se você não tiver feito nada. Medo da dor. Eu não vou entrar nesse relacionamento aqui porque eu tenho medo de ser traída de novo. Eu não vou fazer uma nova sociedade porque eu tenho medo de me roubarem de novo. Eu não vou tentar de novo um sonho que eu já tentei tantas vezes porque eu tenho medo de me frustrar e acontecer tudo de novo. A gente acaba vivendo por uma coisa que é totalmente contrária à coisa que o justo deve viver, que é a fé. Sabe que o contrário da fé é medo. O contrário da fé não é incredulidade. O contrário da fé é medo. A gente caminha e caminha por medo. E a gente está autodestruindo a nossa vida. A gente está deixando a nossa vida num lugar totalmente medíocre. Medíocre vem da palavra mediano. Quando fala assim, nossa, essa pessoa é tão medíocre, parece que é muito ruim, né? Não, mas a maioria de nós somos medíocres. Estamos tudo ali na média. Mediano no que faz. E a maioria por autossabotagem, a gente não sabe qual é a nossa melhor versão. Aonde é que a gente poderia estar. E o segundo, que eu quero explanar um pouco aqui, é a busca do conforto imediato. A gente quer aliviar uma ansiedade agora. Mesmo que nos custe alto. A gente quer um pouco de prazer rápido agora. Porque estou muito estressado. Então eu preciso de um prazer rápido. Aí a gente come... Não, a gente não come um chocolate. 85%, um quadradinho? Não. A gente pega o quê? Milka, come ao leite e come lá. E não é 100 gramas. 360. Por quê? Porque a gente precisa de um conforto agora. Porque existe um vazio que não é no estômago. Existe um vazio que é na minha mente. É na minha alma. E aí a gente precisa de um conforto para a gente sair daquele lugar. Fuga. E aí que a gente tem compulsão alimentar. Nossa, acontece com vocês não? Acontece com quase ninguém compulsão alimentar. Com quase ninguém não acontece, né? Vocês estão quietos, olhando? Desculpa. Aí a gente compra a TV, gasta no cartão, para aquele prazer momentâneo. A gente vive do prazer momentâneo. Sabe o que esse prazer momentâneo chama no nosso cérebro?
Fala mais alto, irmão. Dopamina. Conhece o ciclo da dopamina? Para eu não me alongar muito no tema da dopamina, que é muito legal, a dopamina, ela é liberada por um estímulo. Então, por exemplo, você gosta muito de McDonald's, a Larissa adora McDonald's. Irmã, tem que expor aqui luz aqui nas nossas trevas. Ela tá limpa das drogas. Tá. Vai, você gosta muito de um fast food. E aí, você come, e aquilo, ai, nossa, tão gostoso quando você come e tal. E aí, o que acontece? Existe uma liberação de dopamina. E aí acontece que é uma sensação incrível, né? Se sente incrível realizando, se sente confortável, feliz. E aí existe no seu cérebro, a dopamina é um neurotransmissor. Ela vai direto no seu cérebro e fala assim, aquilo foi muito bom, bora mais um pouquinho? É a dopamina. Ela pede um reforço. E aí você forma um hábito. Que você fala, vamos fazer de novo. E aí vira um ciclo, aí você toma. Só que foi descoberto que a dopamina, o pico da dopamina não é quando você come um hambúrguer. É quando você está na fila. É antes de você receber o estímulo. Eles colocaram uns ratinhos lá. Essa parte que eu falei que eu não quero me estender, mas não sei porque começa a estender. Pesquisa no Google depois. Não vai ser difícil de você achar sobre esse experimento. Mas descobriram que a sua expectativa em fazer algo que você gosta muito já começa a aumentar a sua dopamina. Sabe quando você marca com uma amiga assim, amiga, vamos viajar? Vamos viajar, vamos fazer um negócio aqui e tal. E aí você vai, vamos viajar. Fechou a viagem, comprei. É a dopamina. Foi o pico. Você não está nem na viagem ainda, mas você já está. É desse jeito. O que acontece? O Senhor é perfeito em tudo que Ele faz, não é? A dopamina não é ruim. É um mecanismo de recompensa do nosso organismo que Deus fez e colocou em nós. Só que o ser humaninho gosta de meter a mão e dar uma bagunçada nas coisas. As drogas como cocaína, maconha, crack, essas drogas todas aí, o que elas mais liberam é um pico gigantesco de dopamina, noradrenalina, serotonina, todos os hormônios do prazer. Aí o cara, tá na fossa, tá lá no fundo do poço da sabotagem que ele mesmo se colocou. E aí ele fala, eu preciso de um prazer rápido, Aí chega o quê? O Satanás fala, eu tenho um prazer rápido aqui. É só injetar. Eu estou falando de um extremo? Tô. Mas eu posso andar em volta de você com um brigadeiro na mão e falar, eu tenho um prazer rápido aqui. Esse açúcar vai entrar no seu cérebro e vai fazer o mesmo efeito da cocaína. Vai te deixar viciado. Mas tudo bem, não é droga, né? Não é droga, tá tudo certo. O pecado, querido, ele distorce. Ele distorce tudo que Deus criou. Tudo que Deus criou para ser bom, ele distorce e faz ruim. Ele faz, então, a gente não ter mais um mecanismo de recompensa saudável. Ele faz a gente ser viciado nas coisas. É viciado na comida. Você não come mais para matar a fome, você come para preencher um vazio. Mas eu sou crente, eu não sinto vazio. Esse papo de, eu tenho vazio na minha alma, é para o pessoal que ainda não conhece Jesus. Se assim fosse, a gente não estava tendo compulsão alimentar. Se a gente fosse, a gente olharia o brigadeiro e falava assim, é segunda-feira, quem manda aqui sou eu. Eu tenho domínio próprio, que é um fruto do Espírito Santo. E ainda debochava na cara do Satanás, do brigadeiro. Mas você faz isso? Não faz, não é? Tá engraçado, né?
É? Vocês nunca mais comeram brigadeiro do mesmo jeito. Então fala assim, ô Rebeca. Fala aí, ô Rebeca. É uma questão... Isso, continua repetindo, tá? Ô Rebeca, é uma questão de domínio próprio? Também. E agora a gente vai falar um pouquinho o que é o domínio próprio. Vamos abrir lá em 2 Timóteo 1:7? Abriu? Não é Tessalonicenses, é Timóteo. Criatura. O amado Timóteo. Porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Muda aí para a versão NVT. Não, muda para Revista e Atualizada. Nova Revista Atualizada. NAA. Era que estava? Então é uma revista corrigida, a mais antiga da João de Almeida, João Ferreira de Almeida. Todas elas estão assim. Mas na sua Bíblia está como? Está moderação também? A última palavra. Todas as dali estão moderação. Mas é a palavra que na minha versão está aqui assim, ó. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de domínio próprio. Mano, tá no papel, é a versão que eu... NVI? Abre a NVI, irmão. Aí, pronto. É para vocês não falarem que eu estou mentindo. Mas moderação é a mesma coisa. É que a gente gosta de falar sobre domínio próprio, porque a gente fala do demônio próprio, né? Do demônio próprio. Então, Deus te deu um espírito de covardia? Não. Deus te deu um espírito de poder. Então, você tem poder, amor e domínio próprio. Equilíbrio, moderação. Você tem autocontrole das coisas que você faz. O Espírito Santo nos capacita a escolher o eterno ao invés do imediato. A gente acha que o imediato é cair numa tentação no adultério, né? É muito pregado sobre isso, muito falado para os homens. Não vale 5 minutos ali de uma ficada e você deixar a sua família. Mas, querido, vai muito mais além. É desde as pequenas coisas que a gente faz. É desde as coisas que talvez nem sejam pecado. É desde as coisas que você fala assim, não, eu vou jejuar agora esse mês. E aí você vai e quebra o jejum. Porque você não teve domínio próprio. Irmãos, nesses tempos de jejum que a gente tem feito, eu tenho conversado com algumas pessoas e as pessoas falam assim, eu não consigo fazer o jejum. Mas por que você não consegue fazer o jejum? Porque eu sempre quebro. Irmão, mas você está fazendo um trato com Deus, criatura. Aí já quase vira a mão assim, ó. Aí, ai, que vergonha. Mas o que acontece? Você não está negando somente a Jesus, você está negando a você mesmo. Porque você, quando a gente faz um casal, ele faz um voto de fidelidade ao outro. Antes dele trair uma aliança que é feita em Deus, ele traiu a própria palavra que ele disse. Sabe o que acontece quando a gente começa a trair a gente mesmo? A gente começa a nem se saber mais quem a gente é. A gente começa a perder nossa identidade. A gente não sabe o que a gente é capaz. Já escutaram essa frase? Nossa, se eu vejo alguém fazendo isso com um filho meu, eu não sei nem do que eu sou capaz.
Toda mãe já falou uma frase dessa. Mas a gente fala achando bonito, né? Por isso que a gente treina o domínio próprio. Mas vamos lá, como que é isso na prática? Porque é muito fácil a gente chegar na igreja e chegar alguém lá em cima do altar e falar assim: você tem que ter domínio próprio, criatura. Desenvolva o domínio próprio, o demônio próprio. Desenvolva aí. Você precisa ter domínio próprio. E não falar onde liga o botão. Não é? Que todo mundo fica assim: amém. Eu entendi. Nossa, veio muita luz aqui na minha cara, né? Me senti iluminada. Um ser iluminado. Então vamos falar um pouquinho disso na prática. Cadê o botão? Sabe que a grande parte da luta do domínio próprio, ela é... O que você acha? Ela é física? Ela é no campo da alma? Ou ela é no campo do espírito? Lembra daquele versículo que fala que a sua carne e o seu espírito, eles batalham pela sua alma para ver quem que vai governar? Então, a alma, ela cede para as coisas carnais ou ela cede para as coisas espirituais. E quando a gente fala que ela cede para as coisas carnais, nem sempre são as coisas pecaminosas, mas são as vontades da nossa carne. Por exemplo, dormir. Entendeu? Dormir é pecado? Não, gente, dormir não é pecado, tá? Fala, não. Não, depende. Dormir na casa da mulher do outro é pecado. Né? É isso que você está falando? Então, é por isso que eu estou falando. Eu creio que grande parte da nossa luta acerca do domínio próprio é física. Então, o tratamento, o nosso treinamento deve ser físico. Um cara que ele vai para uma luta, ele vai para uma luta de boxe. Ele pode ir sem treinamento? Não, e ainda mais quando está chegando. Ele pode, mas vai dar bom? Não vai dar bom, ele vai comer o brigadeiro. Vai dar bom pro brigadeiro. Então, é um treinamento físico. Ele precisa estar todo dia lá, ralando na luta, sabe? Indo ao extremo dele, fazendo tudo o que ele precisa fazer para no dia que chegar a luta, ele vencer. O treinamento do domínio próprio é a mesma coisa. Se você não está treinando o seu corpo físico para resistir coisas, quando chegar uma tentação difícil demais, tu vai cair. Tu vai cair por medo, você vai cair por autossabotagem, tu vai cair por tanto liberar dopamina no seu cérebro. Com tudo. Você vai cair porque toda noite antes de dormir você fica rolando reels. Você não sabe nem mais o que está acontecendo, é dopamina. É só dopamina. Essa mina é louca, a dopa. É físico. E para provar que é físico, a gente vai ler alguns versículos aqui. 1 Coríntios 9, 25 a 27. Abre aí, irmão. Na versão que for, vai. 25 e 27. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece, mas nós o fazemos para quê? Para ganhar uma coroa imperecível. Nós fazemos o quê, gente? Pode deixar lá mesmo. Um treinamento rigoroso. Precisa de treino, gente. Todos os frutos do Espírito, eles precisam de treino. Eles não são desenvolvidos da luz. A gente precisa de treino. Põe o próximo, irmão, o 26.
Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar. Contudo, esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesma não venha a ser desqualificado. É assim, é desse jeito. É treinamento não só de disciplina espiritual de leitura da palavra, é de jejum também. O jejum é um ótimo treinamento de corpo, alma e espírito. Que a gente fala assim, eu tenho domínio próprio. Eu vou acordar cedo. Eu vou fazer o que tem que ser feito. Que eu não sou uma criança de 5 anos para ficar dando piti. Aí tem um dia que você vai cair? Tem dia que a gente vai cair. Mas o treinamento é assim, ué. A gente levanta e continua. Vai para a próxima. Irmão, abre aí em Gálatas 5, 22 e 23. Entretanto, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Em Romanos 12, 1. Portanto, irmãos, peço pelas misericórdias de Deus que ofereçam o corpo de vocês como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. Oferecer o corpo é colocar todas as coisas do nosso corpo diante do Senhor. É cuidar do templo que o Senhor te deu da melhor forma. Abre aí o Romanos 7, 24. Miserável homem que sou, quem me libertará deste corpo sujeito à morte? Era Paulo brigando contra o próprio corpo dele. Amados, a gente é um ser de corpo, alma e espírito, como a gente já falou. Que não é novidade, acho que para ninguém aqui. Então, nós somos um espírito, nós possuímos uma alma, mas nós habitamos num corpo. O que Deus deu para a gente? O espírito, o corpo ou a alma? Gente, o que Deus deu para a gente? Ah, os 3? Não, achei que vocês estavam com dúvida. Falei, vocês que estão acreditando na evolução agora? Veio do macaco? Eu não sei se você veio do macaco. Eu vim da Eva e do Adão, do seu Adão. Cuidar do corpo não é vaidade, é mordomia espiritual. Repete comigo, cuidar do corpo não é vaidade, é mordomia espiritual. O meu irmão tem o costume de falar uma frase aqui, que é assim, Deus me deu um cavalo e uma mensagem. Eu matei o cavalo e já não pude entregar a mensagem. A gente que é crente se preocupa muito com a mensagem. Mas na hora que vai ver, nosso cavalo está morrendo. A gente nem viu. Coitado, não tá abandonado. Comendo brigadeiro todo dia. Se a gente destrói o nosso corpo por negligência, a gente enfraquece também o nosso chamado. Cara, era a minha escala hoje, mas eu estou gripado de novo. Então agora eu tenho culpa de ficar gripado? Talvez se você estudasse um pouco sobre saúde, você entenderia. Eu estou 1 mês sem ter rinite. E é porque Deus me curou lindamente. Não, é porque eu parei de comer os alimentos inflamatórios que desencadeavam a minha rinite. E que muitas vezes me impediam de servir direito, de cantar direito. Aí eu tinha que tomar um mata-leão e ficar assim, ó, no culto. Aí os amigos já olham assim e falam assim, ih, rinite, né? Está escrito já, rinite, na testa da pessoa.
Até que eu entendi que a maioria dos ites são alimentar. Esses dias uma pessoa me mandou uma mensagem, falou assim, ai, o que é bom para rinite, para tirar a rinite? Aí eu, corta o pão, o açúcar e come bastante proteína durante uns 3 dias, que você vai sentir a rinite sumir. Ah, vou tentar. Mas assim, eu tive que ler isso muitas vezes, tive que escutar muitas vezes para me convencer e testar e falar, nossa, não é que é mesmo? E não é só isso. A gripe também. Quando você tem um imunológico forte, você tem nutrientes, você tem tudo o que você precisa no seu organismo, porque você está cuidando do templo do Espírito Santo. E cuidar do templo do Espírito Santo não é fazer apenas devocional, tem que fazer, irmão. Tem que orar, tem que fazer jejum, disciplinas espirituais. Mas é cuidar desse corpo do Espírito Santo. E cuidar do corpo do Espírito Santo também não é apenas treinar na academia. É tomar cuidado com o que ingere. Os irmãos estão todos desanimados. Ah, tia. A gente destrói nosso corpo por negligência. Começa a somatizar doenças e doenças e doenças. E a luta pelo domínio próprio, ela não é apenas para o âmbito do nosso corpo. Ela é também para o âmbito da nossa alma. No nosso coração, ela se manifesta nas nossas emoções, nos nossos medos mais profundos. E é justamente nesse ponto que a gente encontra Pedro, que foi o texto que a gente leu. Então, agora que eu vou entrar na mensagem, foi uma introdução, esse bilhete. Pedro, ele tinha um coração sincero, não é? Cheio de amor por Jesus. Ele era meio esquentado, assim, né, não? Imagina, só um pouquinho, meio esquentado, apaixonado por Jesus, loucamente apaixonado por Jesus. Né? Quando Jesus foi falar assim, tira suas sandálias, Pedro, que eu vou lavar os seus pés. Que isso? Você não vai lavar o meu pé de jeito nenhum. Se eu não lavar o seu pé, você não tem parte comigo. Ah, então lava até a cabeça. A pessoa meio 880, assim, falta um domínio próprio, aí, a moderança, a temperança. Era o nosso amigo Pedro. E aí o Pedro, quando foi colocado à prova, ele se sabotou e negou o mestre. O mestre que ele tanto amava. Eu não tenho dúvida que Pedro amava Jesus. Você tem? Cara, no final da vida, Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, que ele falou assim, eu não vou ser crucificado da mesma forma, eu não sou digno de ser crucificado da forma que o meu mestre foi. Então você coloca a cruz de cabeça para baixo. E ele morreu crucificado de cabeça para baixo. Dizem os relatos históricos. Mas o que dominou Pedro naquela situação, em uma situação totalmente importante para Jesus, onde Jesus se sentiu totalmente abandonado, no fundo do poço, Pedro foi dominado por medo imediato. Ele foi dominado pelo medo e ele cedeu para o medo. O medo foi mais alto do que a fidelidade dele a Deus. Muitas vezes a gente está deixando o jejum porque a gente não é fiel a Deus, né? Da mesma forma que Pedro não foi. Mas Pedro pelo menos temia a vida, né? Ele temia morrer. E a gente trai a nós mesmos por coisas tão menores. E a gente trai ao Senhor por coisas tão menores também. Fala, mas o Senhor, Ele é muito benigno e compassivo, Ele me perdoa. O Senhor conhece o meu coração. É autossabotagem isso daí. Ficar falando esse tipo de frase. Não que não seja verdade, porque é. E a graça dEle continua se renovando manhã após manhã. As misericórdias se renovam a cada manhã. Mas não é por causa disso que a gente vai ficar sempre negando o Senhor. E aí diz lá no texto que logo veio uma consequência. Pedro chorou amargamente quando o galo cantou. Porque ele se lembrou que Jesus tinha falado que antes que o galo cantasse, ele o negaria 3 vezes.
E ele negou praguejando. Ele negou jurando. Ele negou com toda a convicção. Ele negou? Não tem como eu dizer que ele não negou. Ele traiu os próprios valores dele. Será que ele pensava nesse momento, quando ele chorou, ele pensava assim, será que eu voltei a ser o Simão? Meu Deus, o que aconteceu? Deus tinha mudado o meu nome. Ele disse que eu não era mais Simão, mas eu era Pedro. Ele mudou o meu nome. E agora o que eu fiz? Eu estraguei tudo. Ele nunca mais vai me perdoar. Para onde que eu vou? Para onde eu irei? Tanto que Pedro, depois ele volta justamente para o lugar onde Jesus tirou ele. A identidade dele foi totalmente estraçalhada. Ele não sabia mais quem ele era. Mas quando Jesus ressuscita e volta, ele pergunta 3 vezes a Pedro: Pedro, tu me amas? Jesus pergunta para Pedro 3 vezes. Porque justamente Pedro tinha negado ele 3 vezes. Para Pedro ele sabia o significado dessas 3 vezes. E na última vez Pedro responde assim: Senhor, tu sabes de todas as coisas. É tipo assim: Senhor, tu sabes o que aconteceu comigo naquele dia. Eu fui dominado pelo medo. Mas tu sabes, eu te amo. Então Jesus, como se apagasse toda essa história, e disse assim: então vai e apacenta as minhas ovelhas. Pedro, você é o mesmo. Não importa se você caiu, não importa se você chateou o Senhor, não importa se você traiu a você mesmo, se você está confuso nas suas convicções, o Senhor continua o mesmo. Ele continua te chamando do mesmo jeito que Ele te amou naquele dia. Do mesmo jeito. Do mesmo, Ele não tem um plano B. O plano dele é o A e é o perfeito. O que pode acontecer é você mesmo colocar atalhos e passar por momentos de confusão e você cair. A maioria de nós aqui tem filhos. Quando um filho seu cai no chão, você faz o quê? Você pega ele, não é? Você impediu ele de cair? Não. Aí você dá a mão para ele e fala: vamos andar de novo. E aí você solta a mão dele. O Levi está numa fase que ele está aprendendo a andar. E eu vou e solto a mão dele. E aí ele fica... pum! Aí ele cai. Aí ele chora. Aí eu pego ele. Aconchego ele. Vamos tentar de novo? O Senhor é assim com a gente. A gente está lá andando. Está andando e a gente cai. Muitas vezes a gente pensa que o Senhor é um carrasco que fala assim: quem mandou você cair? Não quero mais você. Tchau. Não. Ainda que uma mãe se esqueça do seu filho que ainda mama, o Senhor não esquece de você. E Ele continua e Ele insiste em você. Ele insiste em você. Ele continua insistindo em você. E Ele vai te levantar do chão quantas vezes for necessário. Mas a vontade dele é que a sua cara continue roxa? Não é? Então, porque o Senhor me levantou, eu falo assim: ai, que legal, eu vou cair de novo, porque cair é gostoso? Não. Porque cada queda nossa existe consequência. E a consequência é pra gente mesmo. Pensa na criança que cai. Meu filho está com roxo aqui, assim, ó. Chorou, chorou, chorou. Aí ele vai falar assim: ai, a mamãe me perdoa, então eu vou cair de novo. Tem sentido isso? Não tem sentido. A gente não quer cair. Porque machuca primeiro a gente. E depois o Senhor. Mas eu vou falar de Pedro. O Pedro, ele foi movido por um impulso. O impulso, queria que vocês gravassem isso. Esse impulso dele foi mais forte do que o propósito dele. A gente precisa ser dominada pelo nosso propósito. Quando a gente tem domínio próprio, a gente coloca os nossos objetivos em primeiro lugar.
Os nossos objetivos pessoais, os nossos objetivos de carreira, os nossos objetivos de relacionamento, os nossos objetivos no Senhor, no nosso chamado. É isso que importa. E a gente sai de um lugar de autossabotagem. A gente avança para o alvo. Por isso eu esmurro o meu corpo e eu avanço para o alvo. O domínio próprio, ele age em todas as áreas da nossa vida. Não é a pessoa que fica agindo por impulso. A gente também sai dos ambientes que são gatilhos na nossa vida. Pedro, ele estava num lugar que era perigoso. Tanto que ele falou assim, você andava com Jesus sim, e eu estou percebendo pelo seu modo de falar. Algumas versões dizem assim, eu estou percebendo pelo seu sotaque de Galileu. E se você está em Galileu aqui em Jerusalém, você andava com ele. Era um gatilho, era um ambiente errado. É um ambiente que despertou. Às vezes a gente precisa mudar o nosso ambiente. Os lugares que a gente está andando. Conhece aquela frase, o ambiente modela? Cara, eu sou arquiteta e eu creio muito nisso. Eu creio muito nisso. O poder que um ambiente tem de causar na alma de uma pessoa. Você anda num lugar que as paredes estão todas sujas, assim. Uma vez eu estava fazendo missões no Piauí, eu entrei numa casa, e aí quando eu entrei no quarto da mulher, as paredes, era com uma terra que era misturada com cal, e a terra fica toda, a tinta fica toda meio desbotada, assim, e era, tipo assim, de muitos anos atrás. E tinha muita sujeira, assim, a cama era encostada na parede, e onde a pessoa sentava na cama, ficava uma nuvem marrom, assim. E além disso, tinha uma foto de uma falecida, bem em cima, assim. Tinha uma vela no chão, porque a falecida já tinha acabado de morrer. E, na verdade, tinha foto de todos os falecidos da família. E ficavam no alto, assim. E misericórdia. E aí eu entrei nessa casa, e quando eu entrei, eu falei assim, Senhor, por que me abandonaste? Me deu um medo assim, mas eu fui, eu e mais uma amiga. Era o último dia de impacto que a gente está fazendo no Piauí, e ninguém tinha entrado naquela casa. E todos os dias a mulher, ela ficava na porta. Todo mundo do impacto fazia uma roda em volta, na calçada, e ficava louvando. E como todos os dias isso acontecia, todo mundo achava que alguém já tinha entrado dentro da casa. E aí eu virei e falei assim, vocês já receberam a visita, né? Aí eles, não. Então eu vou visitar vocês agora? Não tinha mais dia. Ou era ou não era. Foi eu e uma amiga. Mulher. Desaconselho. É melhor ir com um homem. E aí a gente foi, eu comecei a conversar. E eu comecei a ver aquelas fotos. Eu falei assim, o que é a história dessas fotos aí? Aí ela falou assim, aquele ali é o José Aparecido, ele morreu de câncer. Aquele ali é o José Desaparecido. Ele desapareceu. Ele morreu de, sei lá, um AVC. Aquela ali é a Maria Aparecida, ela morreu. E assim, o que ficou na minha memória, que eu sou ruim de memória, né? Então o nome eu não lembro. Mas ela foi falando nome por nome e falou o nome e o motivo da morte. Eu não perguntei do que as pessoas morreram. Mas aquela casa tinha tanta morte dentro dela. Era tanta morte que ela só conseguia expressar morte. O ambiente era um lugar de luto, porque o filho tinha acabado de morrer. Tinha o outro jovem que ele tinha algum tipo de retardo. O pai, que era o pai da mulher, que ele já estava com uma doença tipo um Alzheimer. E ela, totalmente acabada. E ela ficava sentada na porta da casa esperando a morte chegar. E era isso a casa dela. E aí eu entrei e falei assim, por que você não tira esses quadros daí?
Eu falei, você percebeu que eu perguntei para você e você me disse o motivo da morte de cada um deles? Eu fui trazendo ela à consciência. E aí eu entrei no quarto dela e também tinha foto da pessoa que tinha acabado de morrer e uma vela de 7 dias na porta, porque eles eram católicos. E aí eu falei assim, eu quero orar por você. E aí eu falei, Deus, não deixa manifestar aqui, Senhor. Eu não sei o que eu vou fazer se manifestar aqui. Eu tô sozinho com a minha amiga que é mais magra que eu. E na época eu era magra. Eu fazia crossfit, né? Então eu era magrinha. Mas a minha amiga era um palito, né? Falei, esse negócio virar aqui, entendeu? Não vai dar muito certo. E aí eu fui sem medo, com coragem, né? E aí comecei a falar, eu repreendo o espírito de morte nessa casa. Eu repreendo o espírito de morte. Aí a mulher começou a cair para o lado, eu falei, tu vai ficar quieta. Tu vai ficar bem quietinha aí. E aí eu comecei a chamar pelo nome dela. Eu falei, Dona Maria, vem para fora, Maria. Vem para fora. O Senhor não te chama para um lugar de morte. O Senhor não te chama para um lugar de morte. Começa a repetir comigo, Jesus é o meu Senhor. Jesus é o meu Senhor. E ela... Fala mais alto, Dona Maria. E eu comecei a orar, resgatando ela do fundo do poço. No final, a mulher estava sentada já, endireitada, e falando, Jesus é o meu Senhor. Jesus é o meu Senhor. Eu falei, irmã, procura uma igreja. Muda o ambiente. Procura um lugar. Você precisa mudar o ambiente. E às vezes a gente está assim. A gente está com um ambiente de morte dentro das nossas casas. A gente está com, às vezes o seu vizinho está num ambiente de morte. E você pode arrancar ele daquele ambiente. Não apenas físico, mas espiritual. Sabe, tudo que acontece no físico está acontecendo primeiro no espiritual. Isso é em tudo, querido. É em tudo na nossa vida. Primeiro está acontecendo lá dentro e aí começa a sair para fora. As pessoas começam a perceber. Não tem jeito. É o peso do ambiente. E aí então quando o galo canta, vem a consciência e o arrependimento para Pedro. Ele lembra das palavras de Jesus e cai em si. Esse é o efeito da pós-dopamina. Quando a gente age na dopamina, a gente está feliz, né? Contente, confortável. Mas quando o efeito passa, o nosso corpo pede mais. E a gente vai para o mesmo lugar. Às vezes sem entender, sem saber. E é por isso que eu falo aqui hoje, para que haja conhecimento. Para que o Senhor coloque luz na sua mente aí. Falar, onde você está sendo escrava da dopamina? Aonde você está sendo escrava, está faltando domínio próprio na sua vida? É nos estudos? É na alimentação? É nos treinos? É no seu devocional? É na sua caridade? Sabe que a caridade é um mandamento do Senhor? É na sua bondade? É com os filhos que você está sendo impossível? É em estourar dentro de casa? É em desejar o tempo todo algum motivo para faltar no trabalho? Sabe, essa falta de domínio próprio nos faz andar como crianças, que são só motivadas pelas recompensas e não entendem o objetivo e o valor de todas as coisas. Queria que você se colocasse de pé. E você entendesse que o Senhor não te chamou para viver sem domínio próprio, como uma criança, vagueando perdida. O Senhor colocou em você poder, amor e domínio próprio. Ele não te colocou falta de coragem. Ele não te colocou medo. Isso é o nosso organismo que tenta agir. Isso é o nosso organismo que tenta nos dominar muitas vezes. Mas assim como Pedro foi restaurado, você também pode ser. Eu também posso ser.
A sua família também pode ser, os seus filhos também pode ser, o seu marido, a sua esposa também pode ser. Independente de quantas vezes você cair, o Senhor vai te levantar. Em todas elas. Por isso eu te convido, irmão, a você treinar o seu corpo. Você sabe o que você tem que fazer. Você sabe o que te incomoda dentro de você. Você sabe o que, às vezes o próprio Senhor está falando assim, filho, vai para a academia. Vai treinar. Vai correr ali numa esteira, vai puxar um peso. Quando a gente jejua, a gente está dizendo ao nosso corpo, você não manda em mim. As minhas necessidades básicas não mandam em mim. A minha sensação de fome não me comanda. É um treino. Não é para quando você sair do jejum, você, acabou finalmente. Não. É para você entender que agora você é mais forte. É mais regulado, é mais equilibrado. Necessita mais de ti. Vamos cantar do início. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Pai, eu coloco os nossos corações, Senhor, diante de ti, os nossos corpos, Senhor, a nossa alma, todo o nosso ser diante da tua presença. Nós nos apresentamos, Senhor, a ti e pedimos a ti, Senhor, que coloque luz nas nossas trevas. Nos incomoda, Senhor, em todas as áreas, Pai, que o Senhor deseja uma mudança em nós. De repente são áreas que a gente ainda não enxergue, não tenha visto, ou talvez a gente não queira ter visto. Coloca a luz, Senhor. Incomoda os nossos corações, Pai. Que a gente tenha, Senhor, sede de conhecimento. Que a gente pesquise, Senhor. Que a gente entenda, Pai, que o Senhor é o Criador de todas as coisas. E que quando a gente estuda sobre o nosso corpo, a gente está estudando sobre uma criação que é sua. E que quando o Senhor fez, o Senhor disse, eu vejo que isso é muito bom. Por isso, Senhor, que a gente possa amar o nosso corpo também, em forma de zelo e cuidado, em forma de mordomia. Não amar acima do Senhor, claro, mas entender que o nosso corpo é um presente que o Senhor nos deu e que nós devemos cuidar dele. E isso que é o que o Senhor espera. Entendendo que ser templo do Espírito Santo é algo de grande responsabilidade. É algo que não deve ser negligenciado.
Faz no Senhor uma geração forte, Pai. Uma geração que tem domínio próprio. Uma geração que é trabalhada na paciência, na bondade, na longanimidade, no cuidado com o falar. Uma geração que ama, que anda em poder do Espírito Santo, entendendo que é isso que o Senhor nos deu. Que anda em temperança, em moderação, equilibrado em todas as coisas. Oh, Pai, eu oro, Senhor, pela sua igreja, Pai. Para que cada um aqui, Senhor, entenda o que o Senhor espera deles, Pai. Que o Senhor ministre nos nossos corações, Senhor, durante o decorrer dessa semana. Nos fala, Senhor, nos leva para lugares, Senhor, no centro da Tua vontade. Que todos aqueles que têm sido dominados por medo, nós colocamos diante de Ti para que o medo caia por terra, em nome de Jesus. Mas que possam andar em coragem, que possam andar entendendo que o Senhor vai à frente, entendendo que o Senhor chama independente da idade, chama para realizar sonhos, que o Senhor tem prazer em realizar sonhos. Oh, Espírito Santo, movimenta, Senhor, as coisas das nossas casas, Pai. Movimenta, Senhor, as nossas famílias. Por mais que doa, Senhor, mas nos leva para um lugar de dependência em Ti. Onde não somos arrasados pelo medo, ou paralisados pelo medo, mas nós possamos entender que em Ti, por Ti, o Senhor nos faz mais do que vencedores. O Senhor nos leva a sonhar coisas maiores, a buscar coisas maiores. Oh, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Eu oro, Senhor, para que essa mensagem não seja algo emocional nas nossas vidas, Pai. Mas que seja algo que nos faça refletir verdadeiramente e nos leve para um lugar diferente. Em nome de Jesus, Pai, eu te agradeço por todas as coisas, porque Tua palavra é sempre boa, perfeita e agradável. Em nome de Jesus. Amém. Amém, querido. Que Deus te abençoe. Te leve em segurança para o seu lar. Em nome de Jesus.